esses dias conversando com a Luciana a respeito de como era a obra de Deus, como a gente se comportava na obra de Deus. Especificamente eu e ela conversando alguns anos atrás, e conversávamos de experiências que ali o Espírito Santo tinha nos proporcionado, experiências pessoais, experiências gloriosas. Damos risada de algumas experiências, porque o Espírito Santo ele tem uma variação, uma variedade de agir. Nos lembramos de uma experiência do tanque, que estávamos lendo o livro do Benihim, que era a unção, e estávamos buscando ali um nível de unção para nossas vidas, e de repente o tanque começou a transbordar do nada. O tanque, a gente morava até aqui do lado, foi uma experiência sobrenatural ao ponto da torneira não querer desligar. Vivemos aquilo, impactou profundamente a nossa vida espiritual, porque vimos ali o Espírito Santo agir de uma maneira extraordinária. Pode te envolver, entrar no quarto. Estávamos ali celebrando esses momentos e conversando um para o outro. É bom quando você é casado com alguém que goza da mesma fé, da mesma proporção, dos mesmos assuntos espirituais, que você tem ali para conversar, edificar um ao outro. E chegamos no período da conversa qual ela disse, um para o outro nós dissemos: precisamos melhorar, precisamos voltar àquele coração inocente, a queimar novamente por Deus. Acontece que hoje nós vivemos uma geração que nós estamos buscando muitos detalhes, muitos achismos, muitos porquês, questionamentos. Estamos deixando trivial de viver aquele momento com Deus, aquele momento que nos lançamos, imergimos em Deus, e que Deus venha e faça coisas extraordinárias ao nosso meio. Então, aquela conversa e ficou remoendo no meu coração, e eu passei a orar, fiz aquele lugarzinho lá, o quarto lá. Todo dia eu estou consagrando ele, Senhor, aqui vai ser um quarto de guerra, um quarto de oração. E ali comecei a orar. Estamos num propósito de oração, e as nossas orações têm sido: faz de novo, aviva a nossa nação, que viemos fazer parte de um grande acontecimento, porque eu acredito que ainda haverá um grande acontecimento neste Brasil, na nossa nação. Eu acredito que Deus está levantando um povo para fazer a diferença, e nós fazemos parte desse povo. Você acredita? Ao contrário do que muitos dizem, muitas das vezes nós nos encostamos naquela palavra: o amor de muitos se esfriaria. Essa profecia não é para se cumprir, é um alerta para que venhamos entender que isso não pode acontecer conosco na nossa geração. O Senhor Jesus disse: o amor de muitos se esfriariam, mas isso não pode acarretar um conformismo, uma apatia, e muitas pessoas estão acomodadas nessa palavra. Um amor de muitos se esfriaram, então isso é bíblico. É claro que muitas coisas de pior vão acontecer, porque é bíblico, é profecia, as coisas vão piorar, mas isso não significa que devemos cruzar o nosso braço, mas que o Espírito Santo venha nos levantar, venha nos restaurar, venha nos posicionar para fazermos a diferença na nossa nação. E é isso que eu tenho orado, que nós temos orado, para que Deus venha nos avivar a nossa igreja local, avivar a nossa vida, avivar a nossa família, avivar a nossa nação. Precisamos de avivamento. Eu ainda acredito que Deus vai levantar casamentos fortes, casamentos restaurados. Eu ainda acredito que Deus vai levantar ministérios fortes, ministérios restaurados. Eu ainda acredito que Deus vai levantar um povo forte,
uma igreja local forte, uma igreja local restaurada, uma igreja fervorosa, uma igreja que ora, mulheres que oram, homens que oram, adolescentes que oram. Eu ainda acredito que Deus vai levantar um povo que vai se colocar na brecha pela nossa nação. Mas para isso, nós precisamos considerar os vossos caminhos. A palavra aqui, considerar os vossos caminhos, é fazer uma autoanálise, um inventário de tudo que está acontecendo até aqui com nossas vidas. Quem aqui tem mais de 15 anos de crente? 10 anos, muito tempo de crente. Você consegue agora, onde você está, fazer uma análise e ponderar os seus caminhos? Ponderar os acontecimentos da sua vida, até aqui. Olhar para o seu coração e nos avaliar. Como estamos para com Deus? Foi exatamente isso que Deus vai fazer. Esse livro de Ageu é curto. Deus vai fazer com o povo nesse exato momento. O povo sai, pode passar, vai ser breve. Esse aqui é o contexto, eu não vou me deter. Há o decreto do rei Ciro. O povo sai, liderados por Zorobabel e Josué como sacerdote. Não Josué de Moisés, tá? E eles se retornam e começam a reconstruir o templo. Estão retornando como promessa do cativeiro. E o povo começa com aquela empolgação, mas diante do povo vizinho, das dificuldades do dia a dia, o povo para a reconstrução do templo. Isso dura aí 16 anos, pode passar, Andrés? Vocês podem perceber, o povo, eles abandonam o templo, deixam o templo lá parado, a obra estagnada. E a mensagem direta que Deus vai levantar o profeta Ageu é essa: o povo tinha tempo e recursos para si mesmo, mas não para a casa de Deus. Deus levanta Ageu para exortar e encorajar o povo a pegar a obra que estava parada e retomar. Porque o povo, eles abandonam a obra do templo. E olha só, Ageu não é um livro sobre milagre espetacular, sobre portas abertas. É um livro sobre um povo morno que vai voltar a arder, a queimar. O Espírito Santo quer falar conosco nesta noite. Nós vamos voltar a queimar. Quem quer voltar a queimar aqui? Deus falou fortemente isso no meu coração. Nossa geração, ela vai voltar a queimar. O Espírito Santo, ele não está me impulsionando a trazer essa mensagem para dizer para nós: olha, Deus vai abrir portas. Eu creio nisso, que Ele vai abrir portas. Vai abrir portas. Deus vai resolver nossos problemas financeiros. Deus vai liberar cura. Deus vai liberar milagre. Mas o milagre, nesta noite, o maior milagre, o que o Espírito Santo está colocando no meu coração, o que está ardendo no meu coração, é que hoje Deus, Ele quer nos dizer, Ele nos trouxe aqui para dizer: voltem a queimar novamente. Porque avivamento é voltar a queimar, voltar à presença de Deus. Ao contrário do que muitos pensam, eu considero avivamento uma questão de posicionamento. Você prepara o altar, você coloca as pedras, você conserta o altar, mas queimando o fogo é o Senhor. Então Deus nos chama nesta noite a voltar a queimar, a levantar o altar novamente, a reconstruir, a pegar a obra parada das nossas vidas e começar todo vapor, a colocar as coisas no eixo. Ouça a voz de Deus. Muitas das coisas que estão paradas na nossa vida, travadas, nossos projetos, nossos sonhos que estão amarrados, vão começar a destravar, vão começar a desenterrar sonhos, projetos no papel vai começar a ser colocado em prática quando nós começarmos a queimar, a arder pela obra do Senhor novamente. E é isso, essa é a mensagem de Ageu para o povo. Vocês precisam voltar a arder. Vocês precisam voltar a queimar.
Vocês precisam voltar a ter um relacionamento com Deus. Eu me lembro quando menino, quando adolescente, eu era um menino de uma calça só. Calça social só. Se vocês pensam, eu emagreci um pouco devido a... Se vocês pensam que eu era magro, quando a Luciana me conheceu, ela dava voltas em mim para dar um abraço. Era como uma... Literalmente era como abraçar isso aqui, ó. Não é? Eu era uma varetinha. Às vezes eu não sei se as pessoas confundiam falando comigo ou falando com a vassoura. Se tinha uma vassoura ali, só para descontrair. Mas eu vivi uma fase da minha vida, a Bíblia fala para a gente não voltar ao passado, mas só para vocês entenderem ao ponto de gatilho, que nós precisamos voltar a um período onde nós precisamos queimar por Deus. E quando eu falo queimar por Deus, é onde você entende que é você e Deus, Deus e você. Onde você entende que nada te abala, nada chama mais a tua atenção, nada mais te cativa do que a presença de Deus. E é esse o convite de Deus para a nossa vida, porque eu me lembro numa época do menino, que eu chegava da escola, eu quero falar pontuar da questão da fome, não de pão, da sede, não de água, mas da fome do pão vivo, da sede da água da vida. E nós, todo mundo aqui no Primeiro Amor, acredito, tivemos essa fome, essa sede. Eu me lembro quando mais jovem, eu deixava a mochila ali, e ainda mais quando eu fui levantado a obreiro, eu deixava a mochila ali em qualquer lugar, colocava a calça de obreiro, aquela calça que era de pescador, sabe, que ficava aqui, aquela blusa por dentro, e eu tinha prazer de ficar todos os cultos. O pastor abria a porta, estava eu na parede lá, esperando a porta abrir, mas aquele desejo, aquele queimou, eu servia com dedicação. Quando eu ia servir a Santa Ceia, eu tremia aquelas perninhas fininhas de galinho, tremia, porque eu tinha o desejo, a sede, mas ali o Espírito Santo bradava, manifestava o seu poder. Sei sim, né? E é isso que o Espírito Santo quer fazer por nós. Vocês perceberam que em determinado momento das nossas vidas o culto começou a se tornar algo rotineiro. É um automático. Nós estamos aqui como uma rotina e nós precisamos quebrar esse ciclo. Não por perseguição, não por falta de recursos. Pararam porque a vida ficou mais confortável cuidando da própria casa, enquanto a casa de Deus ficava deserta. Eu não estou falando de cuidar da casa de Deus só da questão do templo. Eu estou falando para vocês nessa noite de vocês alinharem o coração, os pensamentos, a presença e a vontade de Deus. O que é Deus? Você já parou para pensar? Eu estou aqui no ministério, acho que só um ano que eu congreguei aqui, 7 anos. A maioria está há muito tempo aqui, né? Você já parou para pensar, já tem orado, o que Deus espera de você neste lugar? Você tem ponderado? Tem orado? Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer? Nós estamos em agosto. O que fizemos este ano aqui? O que contribuímos na igreja? Devemos ponderar. Porque eu sou um pastor muito chato no sentido, não que mas eu tenho aquele seguinte pensamento. Tem muita gente, eu atendi muita gente nesses 23 anos de ministério, que tem a infeliz ideia de chegar e falar: eu vou sair da igreja porque a igreja ela não me ajuda, ou ela me dá a sensação que as pessoas têm, não é o nosso caso aqui, mas elas põem uma expectativa na igreja, que a igreja tem um dever de fazer algo por ela que não cabe à igreja. E muitas das vezes a pessoa tem esse... Não, a igreja ela tem que fazer isso por mim financeiramente, ou isso aqui. Irmãos, preste atenção em uma coisa. Deus nos levantou, nós começamos como crianças, mas Deus nos levantou para ter maturidade, para nos levantar. E é muito comum pessoas saírem da igreja, a igreja é culpa do pastor, o pastor isso, o pastor aquilo, o pastor...
Porém, vamos agora, como cristãos maduros, cristãos salvos em Cristo também, somos salvos em Cristo, ponderar qual é a nossa cooperação no ministério local nesses anos que estamos aqui. O que devemos fazer? Qual é a nossa oração? Você ora por esse lugar? Você se importa com a igreja local? Quando você está trabalhando, você se preocupa com o bem-estar dessa igreja? A igreja que passa em algum momento pela sua cabeça, no seu cotidiano, só tem culto quarta e domingo. As irmãs aí, que a maioria, os ensaios passam pela sua cabeça, os louvores, o zelo, nós os homens. Vamos ponderar. Nos preocupamos tanto assim com a casa do Senhor, com a igreja local? Então, nós não é por perseguição, não é por falta de recursos, não é. É simplesmente porque devemos tomar cuidado de cair em uma situação de confortável. Tá bom como tá. Tá bom como está. E nós temos que tomar cuidado para quando daqui a pouco o culto vai acabar, daqui a alguns minutos, nós vamos fechar a porta e nós vamos virar a chave e quarta-feira estamos aqui novamente. Mas para quarta-feira tem o quê? Segunda, tem terça. Aí na quarta estamos aqui, virou a chave, nós estamos aqui que dia agora? No domingo, daqui a pouco é Santa Ceia. O que o senhor está querendo dizer? Hoje estou querendo dizer que não podemos cair nessa mentalidade, tá bom como tá, vamos apenas reunir aqui. Deus quer algo maior para nós. Deus te levantou não para a gente ficar sentado, Deus quer nos chacoalhar, Deus quer nos levantar para fazer a diferença. Isso depende de todos nós. Então Deus vai olhar para esse povo e dizer: vocês estão parados e tudo está travado na vida de vocês, e vocês estão olhando para o alto e nada acontece, mas está na hora de vocês despertarem, voltar a queimar, botar a mão na obra, pegar a pá e começar essa reconstrução. Pode passar, Andres, por gentileza. E aqui Deus colocou algumas coisas no meu coração para que viemos voltar a arder, viemos voltar a queimar por Ele. E uma coisa que Deus, um ponto aqui que Deus colocou no meu coração é reconhecer a nossa estagnação. O povo estava estagnado há 16 anos. O povo estava ocupado, mas frustrado. Semeava muito, colhia muito? Não, está lá Ageu, eu não vou ler para Ageu capítulo 1, se vocês viram o cenário. Trabalhava, comia e não se fartava. Trabalhava e viu o salário escorrer por um saco furado. Vamos trazer isso para o lado espiritual. Quantos de nós não estamos assim, angustiados, aquela agonia, sabe aquela sensação que nada vai? Sabe aquela sensação que a gente não está farto, não está saciado? Sabe aquela sensação que tudo está travado, tanto espiritualmente como materialmente? É um sintoma clássico de uma vida sem avivamento, muito movimento, pouco resultado, pouco fruto real. O povo estava lá, estagnado, parado. A obra lá parada, e Deus vai levantar um profeta, assim como Ele está nos levantando para dizer: olha, vocês querem começar a ver resultado, querem começar a ver frutos, comecem a se levantar e fazer a diferença. Pode passar. Outro ponto, aqui ainda continuando. E nessa estagnação, nós precisamos, é o que Deus está falando para eles: considerai os vossos caminhos, analise a vida de vocês. Não é um sentimento de culpa, é diagnóstico. Onde estamos investindo tempo, dinheiro e energia? E onde está Deus nessa lista? O que fez o jovem, o filho pródigo, voltar
foi justamente ele fazer um inventário da vida dele. Você quer experimentar o melhor de Deus na sua vida? Nós queremos experimentar o melhor de Deus na nossa vida? Devemos entender aonde está Deus em nossos sonhos, aonde está Deus em nossa vida, onde está a nossa prioridade, onde está Deus na nossa lista suprema, vamos dizer assim. Porque nós vamos amanhã trabalhar, ao contrário do pastor Nailton, que hoje alguns trabalham à noite, né? Vamos amanhã trabalhar, nós vamos ter nossos afazeres, devemos trabalhar, devemos cuidar do nossa vida no cotidiano, mas a grande pergunta é: e o Senhor? Qual é a nossa grande prioridade? E era exatamente isso que Deus levanta Ageu para dizer para o povo: olha só, vocês precisam acordar, vocês estão estagnados, e eu não tirei vocês de lá, do cativeiro, eu não tirei vocês de lá para vocês ficar parados. Eu levantei vocês para que vocês se levantem, para que vocês comecem a fazer uma grande obra, para que vocês comecem a levar o meu nome na nação, para que vocês venham fazer a diferença. Deus te deu dom? Ninguém aqui pode dizer: ah, Deus não me deu nada. Deus te deu. E eu vou te dizer uma coisa: a maioria aqui já sabe qual é a sua vocação. Quem aqui já sabe para que Deus te chamou? Já sabe? Então coloque em prática. Vamos colocar em prática. Vamos começar a levantar. Então Deus está falando para o povo: se levantem, comece a fazer diferença. Outro problema aí, pode passar, Deus. Olha só, outro ponto que devemos entender aqui: reordenar as nossas prioridades. Pergunta para o seu irmão: irmão, qual é a sua prioridade? Desse jeito aí, meu Deus, vocês estão aqui, amém? Então pergunta para o seu irmão: qual é a sua prioridade? Não? Deus não pede um plano grandioso ou recursos extraordinários. Pede que o povo volte a colocar a sua obra em primeiro lugar. Ouça a voz de Deus para a sua vida. Deus não pede algo extraordinário. O que Ele quer de nós, de todos nós aqui nesta noite, é: dê prioridade ao que é meu. Dê prioridade. Eu cresci com aquela palavrinha, né? Nós pentecostais, acho que você já ouviu. Isso era muito de vigília. Cuida do que é de Deus, que Deus cuida do que é teu. Quem já ouviu esse slogan aí? Até hoje, né? Dá certo ou não dá? Quem é que é testemunha viva dessa palavrinha? Quem é? Quando você está cuidando das coisas de Deus, Deus cuida de você. Deus já deu livramento para você, Deus já deu bênçãos, Deus já fez coisas que você nem conhecia. Um irmão, né? Amigo nosso, que ele fala assim, que ele está vivendo uma fase. Essa fase é boa. O que é essa fase? Uma fase tão boa que ele só de pensar Deus dá. Só de pensar, irmã Alessandra, Deus bate na porta dele e já recebe. Que coisa gloriosa a intimidade, hein? Já pensou? Só você pensar Deus dá? Mas isso é uma intimidade gloriosa, irmãos. Isso é uma coisa, uma pessoa que se lança no altar, uma pessoa que se lança na presença dele. Deus está falando para o povo: olha, se vocês colocar em mim prioridade, vocês vão ter saquetel furado. Se vocês colocar em mim prioridade, não vai faltar o pão. Se vocês colocar em mim prioridade, se eu cuido dos pássaros, não vou cuidar de vocês. Se vocês colocarem em mim prioridade, vai ter lá na tua porta farinha, azeite, vai ter o maná lá todo dia, vai ter lá na tua porta o pão que eu prometi, a vestidura, vai ter lá o livramento, vai ter lá a cura. Eu cuido do teu filho, eu cuido da tua esposa, eu cuido da tua empresa, eu cuido do teu trabalho, eu cuido de tudo. Porém, você tem que cuidar do que é meu. E quando eu falo cuidado do que é de Deus, não é para você viver 24 horas na igreja. Eu estou falando isso? Não é para a gente entender que a nossa prioridade é o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida com Deus. E avivamento é voltar a queimar por Deus, é se importar. Não tem como eu não amar a Deus e não se importar com a casa dele, né? Às vezes, eu não sei se você tem esse tipo de... Eu avalio o meu culto. Não sei se tem, não tem esse costume, mas eu, Gustavo, avalio o meu culto. Eu pondero o meu culto. Quando eu chego aqui, Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu posso contribuir?
Porque caso você, eu estava até falando com o pastor Carlos, semana que ele foi na GR, caso nós não sabemos, ou você não saiba, quando estamos aqui, tudo que Deus nos dá é para compartilhar entre nós. Dom de cura, é para a edificação da igreja. Então, quando estamos reunidos, nós não podemos sair daqui cheios. Cheios do quê? Cheios do que Deus nos entregou e a gente não entregou para ninguém. Nós estamos aqui edificando uns aos outros. Então, quem tem louvor, ouve. Quem tem dom, deixa Deus te usar. Deus mandou falar algo, você viu que é de Deus? Vá. Se desperte. Então, nós estamos contribuindo para o nosso enriquecimento espiritual. Então, o que está falando para o povo? Eu quero um avivamento coletivo. Eu quero um avivamento na nação. Irmãos, não podemos consertar lá fora se não consertar aqui dentro. E Deus está falando para todos nós aqui dentro. Eu quero um avivamento coletivo. Eu quero um avivamento na nação de Israel. Eu quero que vocês voltem a queimar. Muitas vezes o avivamento não exige algo novo. Exige retomar o que já sabíamos fazer e abandonamos. Olha só. Deus está exigindo algo novo? Não. Ele só quer que nós retomamos aquilo que paramos. Você sabe o que você parou. Eu sei. Sabemos ou não sabemos o que paramos? E é isso que Deus quer. Pode passar. Então retoma as suas prioridades. Volte ao básico. O que você abandonou. Né? Teve um período da minha vida que eu estava assim, meu Deus, eu oro a Deus, eu oro a Jesus, eu oro ao Espírito Santo. Aí eu comecei a fazer métodos, eu falei, mas espera aí, vamos deixar esses pormenores, volte ao básico. O altar em família, o que é o básico? O altar em família, o jejum, o dízimo fiel, o horário de oração, que virou quando sobra tempo. Retome hoje, sem esperar um plano perfeito. Nós não precisamos de plano para isso não, irmãos. Vou projetar aqui o jejum. Não. O que Deus quer de todos nós é retorne ao básico, às coisas triviais, aos jejuns, às orações. Não dê a Deus o que sobra tempo, mas Deus quer que viemos voltar a queimar por Ele. Não tem esse negócio, eu não sei o que falar com Deus. Se você não sabe, o que eu duvido muito, o que falar com Deus, fica lá, glória, 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 aleluia, aleluia, glória, 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 aleluia, até sair. Mas ore, se lance, busque, para que Deus venha manifestar a presença dEle nas nossas vidas, para que algo extraordinário comece a se mobilizar em nossos corações. Pode passar. Olha só, obedecer sem condições perfeitas. O texto é rápido e direto. O povo ouviu a voz do Senhor e apenas 23 dias depois, olha só, o povo estava, Deus já trabalhou, de pregação de Ageu, já estava trabalhando na obra. Não esperavam recursos ideais, ânimo total ou momento perfeito. Obedeceram de imediato. Olha para o seu irmão e diga, não espera ter condições perfeitas, viu? Não espera ter condições perfeitas. Tem gente que espera ter uma botija grande, né? Mas tem uma botijinha pequena na tua casa? Não espera, vai com ela mesmo. Não espera. Não espera ter condições perfeitas. Recursos ideais. Espera aí que eu vou me preparar. Preparar para... Não. Às vezes você já vai chegar lá, oh meu Deus do céu, não sei nem o que falar, Senhor, abençoa meus pecados, mas vai. Um sono, vai lá esmagado, mas vai. Não espera ter condições perfeitas. Às vezes você não está nem com vontade de orar. Não sei quantas vezes você já passou pela mesma palavra, Senhor, não quero ser repetitivo, mas vai. Não espera ter recursos ideais. Espera aí que eu vou esperar o anjo chacoalhar e agora eu vou orar. Não. Vai com o que você tem. O que você tem? Poucas forças? Vai, porque Deus vai começar a fazer a obra. Obedecer sem condições perfeitas.
Não estou com muita madeira, não estou com tinta, não estou. Mas vai, porque você tem mesmo, se arrastou, mas vai. Só não pode parar. Só não pode parar, vai, porque a obra vai se concretizar. Pode passar. Obedeça hoje com o que você tem. O avivamento trava quando a igreja fica esperando o momento certo. O momento certo é quando Deus fala e ele está acontecendo agora. É hoje. Eu vou esperar o momento certo para orar. Que o momento certo para orar que nada. Já se joga aí que o momento certo é agora. É agora, é hoje. Eu vou esperar o momento certo para fazer uma campanha. Quem eu esperar o momento certo, minha filha, para fazer campanha? O pão está quebrando na tua casa. O momento certo é agora. Eu vou esperar o momento certo para fazer um jejum. Que momento certo? Tua barriga sempre vai roncar hoje, amanhã, é agora. É agora. É agora. O pau está quebrando lá, tudo. Nós precisamos entender que o momento certo é agora. Irmãos, nós não podemos normalizar o comum. Eu fiquei estarrecido, eu fiquei chocado. Fizeram uma série dessa, eu nem assisti essa porcaria da mulher que esquartejou lá o rapaz lá. E ela está se saindo como heroína, até para muitos cristãos. Gente, onde nós vamos parar? Cristão falando que a mulher foi uma heroína, se tornou algo comum. Gente, quando algo se tornar comum nas nossas vidas, devemos tomar cuidado. Não podemos chegar a esse nível de comum. Algo comum. É normal. É comum. Tudo bem que reprovo, não aceito essa questão de bullying, de você humilhar alguém. Isso não é certo, é errado. Mas não justifica tirar a vida de alguém. Muitas das vezes, o criminoso é a vítima. Gente, onde nós vamos parar? E cristãos defenderam essas ideias malucas. Irmãos, nós precisamos de um avivamento na nossa nação, uma restauração na nossa mente, metanoia, mudança de mente, mudança de mentalidade. Nós não podemos achar que algo é comum, algo é normal. Deus quer nos levantar e o momento certo é agora. É agora, é hoje. Obedeça com o que você tem. Pode passar, já estou concluindo. Buscar a presença e não a aparência. Os mais velhos choravam. O novo tempo parecia visivelmente inferior ao de Salomão. Nossa, como é que tem? Meu Deus do céu, a gente viu o tempo de Salomão. Deus não promete um tempo mais bonito, mas promete a sua presença. E vai além. A glória desta última casa será maior do que a primeira, pois um dia o próprio Cristo, o Messias, entraria nessa obra. O que Deus está falando para a gente? Olha só, para de olhar a estética, a aparência. Porque lá é assim, e porque... Não! Se levanta. Deus não promete algo belo, mas Ele promete a presença dEle, a manifestação da presença dEle. Ele promete restauração. Buscar a presença e não a aparência. Irmãos, eu anseio, nós ansiamos por um dia. Eu espero por isso, eu creio que a gente vai chegar aqui, a gente não vai nem conseguir ficar de pé. Oh, meu Deus do céu. Isso não é utopia, não acredito. Isso depende de nós. Nós, meu Deus, de tanto chorando, o povo. Eu acredito, irmãos. Eu acredito nesse renovo. Eu acredito nesse avivamento. Nós precisamos nos levantar. Pode passar. Não compare seu momento com um passado idealizado. Vamos repetir? 1, 2, 3. Não compare seu momento com o passado idealizado. Esse é o nosso costume. A gente quer que voltar, né? Aquele passado idealizado, é porque lá nos anos 90, é assim aqui. Muita gente trava o avivamento
de hoje, porque está de luto por um tempo áureo que passou, que Deus quer agir agora, não repetiu ontem. Olha só, nós temos esse sentimento, muitas das vezes eu tenho esse sentimento, eu acho que não vai acontecer mais o que Deus fez no passado. O Espírito Santo mudou? Não. O Espírito Santo curou no passado? Curou ou não curou? Ele cura hoje? Irmãos, eu sempre faço essa pergunta. Vocês acreditam de todo o coração que Deus pode levantar um paralítico ainda hoje? Vocês acreditam nisso? Quem acredita? Que Deus pode agora, no momento do culto, dar à vista a alguém, fazer expelir um câncer? Eu não sei se... Eu acredito, vocês acreditam? Mas esse Deus mudou? Mudou? Ele é o mesmo ainda que fez aquilo lá no passado? Então nós precisamos avaliar a nossa vida, não precisamos? Porque, olha só, é exatamente o que Deus está falando. No passado, vocês estão vivendo lá do passado, daquelas situações, só que eu estou aqui. Se levantem, façam a diferença. Pode tirar, deixa eu falar uma coisa para vocês. As coisas vão começar a mudar na nossa vida quando nós nos posicionarmos com Deus novamente. Repito o que eu falei para vocês no início. Eu acredito que Deus tem um grande projeto para nossas vidas, e até mesmo neste lugar. Vocês acreditam nisso? Mas nós precisamos agora, com todo o nosso coração, com toda a nossa vida, pontuar nossas intenções, pedir ao Espírito Santo para que Ele pontue, analise nossas intenções, vasculhe nossos corações, porque Deus, Ele quer nos entregar grandes coisas, mas nós precisamos nos posicionar, e é o que Deus está falando